Então, essa aula vamos falar aqui de herança, né? Um conceito aí extremamente importante aí para orientação a objetos, né? Vamos falar de herança, de coisas relacionadas e ver como utilizar isso aí em Java, tá? Então, assim, a gente viu que a classe, ela é uma abstração, certo? Mas o que acontece quando a gente pode ter uma abstração em vários níveis, né? Então, por exemplo, lá na aula de classe, que a gente falou de classe, a gente viu lá, deu o exemplo lá da cadeira, né? Assim, e se eu quisesse ter uma abstração que fosse, por exemplo, um móvel, certo? E aí, o que eu uso, né? A cadeira ou o móvel, né? Por exemplo, se eu tenho uma abstração que seria o gato, outra ali felino, né? Que seria mais geral que o gato. Ou se eu tivesse ali o gato siamês, que seria mais específico que o gato, né? Ainda assim seriam abstrações, certo? Como que eu faço num sistema, né? Quando eu tenho que lidar com esses, quando eu posso ter o mesmo conceito em vários níveis sendo enxergado, né? Dentro de vários níveis de abstração, né? Por exemplo, num banco, né? Eu posso, por exemplo, eu tenho ali o cliente especial, personnalité, outra palavra lá em francês, né? E tal. E por um determinado tipo de funcionalidade eu precisar diferenciar esses clientes, mas para outro tipo de funcionalidade eu precisar tratar eles todos como iguais, né? Então são diferentes níveis de abstração. Como que eu faço? Certo? Imagina aqui, por exemplo, que eu tenha uma classe chamada employee, né, que seria ali os funcionários, né, ali com nome, idade, salário, né, e eu tenho ali a classe manager, né, que seria ali o gerente, que também tem nome, idade, salário e tem o bônus, né, ou seja, ele tem uma informação ali que o empregado ali não tem, certo? Então, ó, se eu parar para pensar, esse código aí que eu tenho ali, né, que está definindo duas vezes, né, o mesmo bloco de informação, né, eu estou duplicando o código, certo? Então isso daí não é bom, não é uma solução legal, né? Como é que eu evito isso aí, né? Como que eu evito de acontecer, por exemplo, essa duplicação de código, né? Então, assim, uma possibilidade, né, que eu já vi, por exemplo, acontecer, né, por exemplo, falar assim, e se eu botar tudo na mesma classe, né, tanto o manager quanto o employee vão ser employees, né, certo? E aí, quando for só o empregado, o bônus dele é zero, certo? E aí, qual que é o problema disso, né? Que de repente eu vou ter métodos ali que seriam específicos do gerente, por exemplo, ali o contratar ou mandar embora, né, e despedir, seriam métodos que seriam específicos para o manager, né, mas que qualquer employee, né, qualquer classe employee teria esses métodos, né? E o que é aquela coisa, né? Se você abre, né, o leque para que a pessoa faça coisa errada, ela vai fazer. Né? Então, se o cara viu ali que na classe employee tem lá mandar embora, ele vai pegar a primeira instância que tiver pela frente e vai chamar aquele método. Né? Aí você vai ter lá o cara lá do chão de fábrica mandando lá o supervisor dele embora. Né? Tá? Então, como é que eu posso controlar isso daí? Né? Eu tenho esses métodos aí que só se aplicam aí aos gerentes. Né? Como é que eu consigo fazer isso? Né? Outro problema, né? Imagina se aparece um novo tipo aí de empregado, né? Por exemplo, aí o supervisor, né? Eu coloco ali, por exemplo, eu tenho ali o período de supervisão e a sessão que ele gerencia, né? E aí o que vai começar a aparecer? Um monte ali de atributos
opcionais, né? De forma que eu nem sei mais o que eu tenho que preencher para cada um dos tipos de funcionário, né? Então, e às vezes, por exemplo, vou começar com botar valor null, né? E aí vou começar a ganhar uns null pointer exception quando eu estiver mexendo com código, e aí sem querer vazar uma instância que não era para, né? Por exemplo, se eu tenho um método que só vale para supervisores, né? E aí sem querer vai um empregado normal ali como parâmetro daquele método, de repente ele vai pegar e tentar utilizar o período ali de supervisão, e aí vai dar um null pointer exception, porque ele tentou fazer alguma coisa com aquele valor ali. Né? Então também não é uma boa ideia, porque se for aparecendo outros tipos, só vai aumentando ali, e essa coisa rapidinho perde o controle. Né? Bom, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que um gerente ele é um empregado. Né? Existe essa relação. Eu tenho o conceito do gerente, eu tenho o conceito de empregado, só que um gerente também é um empregado. Em algum momento ele vai ser contratado, em algum momento ele pode ser despedido, certo? Então isso é uma coisa que eu tenho que levar. Não são dois conceitos independentes. Né? A gente pode dizer que o gerente seria como se fosse um tipo de empregado, um tipo diferente de empregado, assim como o supervisor, certo? Então, nesses casos, o que a gente faz? A gente utiliza a herança, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu falo assim, olha, eu tenho ali a classe empregado, né, que aí vai ter ali, por exemplo, os atributos, né? Ali nome, idade, salário. E aí eu falo assim, olha, a classe gerente, ela estende empregado, né? Então ele vai o quê? Herdar todos os métodos e atributos públicos e protegidos que tiverem na classe que ele está herdando. Lembrando que aqueles atributos que são privados, ele não tem acesso, tá? Então, ó, se a gente falar assim, bom, um sofá-cama, eu posso dizer que ele herdaria de cama e de sofá, certo? Bom, em Java não existe herança múltipla, tá? Algumas linguagens de programação, como o C++, por exemplo, né, você consegue usar herança múltipla, tá? Apesar de que em muitos casos essa herança múltipla ela não é recomendável de ser utilizada, tá? E em Java é importante a gente saber o quê? Que a herança ela é uma carta que você pode jogar uma vez só, tá? Então, a partir do momento que você estendeu uma classe, você não pode mais estender outra classe, tá? Então, às vezes, por exemplo, poxa, tem essa característica dessa classe e daquela outra que eu queria que essa tivesse, né? A herança você vai poder usar uma vez só. Para outra, a gente vai ver que tem outras alternativas aí para fazer isso, tá? Em Java, a gente tem uma classe, né, que todas as outras classes herdam dela, que é a classe Object, né? É como se fosse aquela que está lá em cima, né? Oh, o Object, né? É aquele, tipo assim, é como se a gente falasse lá que o presidente da empresa, né, o chefe, o diretor, né, fosse o object da instituição, né? É aquele ali que está lá em cima, né, e todo o resto está embaixo dele, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei numa empresa, o cara falou, tá vendo aquele cara ali? Ele que é o object daqui, né? É o chefe, né? É o cara ali que está no topo ali da hierarquia, né? Então, qualquer objeto em Java, se você não disser nada, ele estende object, né? Então toda
classe, né, ela de alguma forma vai estender o object mesmo que você não diga nada, tá? Bom, na outra aula de classe a gente falou rapidinho ali de modificadores de acesso, mas agora que a gente está falando em classe, superclasse, né, vamos ver direito como que funciona isso daí, né? Então, uma coisa interessante quando a gente fala em classe, a classe ela pode controlar, né, com a declaração quem que pode acessar cada um dos seus membros, certo? Então, por exemplo, esse cara, a classe vai falar assim, olha, esse cara aqui pode acessar, ou esse outro aqui, na hora que for acessar, vai dar um erro de compilação porque não é permitido, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso na hora que a gente está criando a nossa classe, tá? Então, quando a gente declara qualquer coisa como privado, ninguém mais fora daquela classe pode acessar aquilo ali, né? É aquela coisa assim, ó, só o chefe que pode acessar esse negócio aí. Não adianta insistir, certo? É tipo assim, sei lá, a mulher do chefe, né? Certo? Só ele que pode acessar, certo? Quem tentar acessar ali vai cometer ali uma violação ali do que pode ser feito ali, certo? Público já é aquela coisa ali que qualquer um pode acessar, né? Então seria, por exemplo, sei lá, aquele banheiro que fica lá na entrada da porta da empresa, né? Até o carinha ali que toma conta do carro na rua pode ir ali e acessar aquilo lá. Então, quando você pega e fala assim, ó, esse cara aqui é público, qualquer um vai poder acessar. Se for um método, qualquer um vai poder chamar. Se for um atributo, qualquer um vai poder colocar um valor e qualquer um vai poder modificar aquele valor, tá? Protegido, né? Aqui a gente, digamos assim, se a gente falar assim, o privado e o público são os dois extremos, né? Um só a classe que pode acessar e o todo mundo é restrito e o outro qualquer um pode acessar. E aí a gente tem os intermediários aí, né? O protegido seria o seguinte, somente as subclasses e as classes do mesmo pacote que podem acessar, tá? Eu nunca considero essa possibilidade de eu vou colocar aqui no mesmo pacote para poder acessar o protegido, tá? Na minha opinião, isso daí não é uma boa prática. Eu basicamente ignoro essa possibilidade aí de quem está no mesmo pacote poder acessar alguma coisa protegido e uso o protegido somente para o caso da subclasse, tá? E esse tipo de coisa aí do mesmo pacote a gente só usa assim para fazer aqueles altos esquemas assim, principalmente quando você quer fazer uma API, que você quer proteger um monte de coisa e tal. Às vezes a gente acaba usando esses recursos aí da linguagem, mas não recomendo, né? A não ser que você saiba muito bem o que está fazendo, ficar usando protegido para dar acesso à classe do mesmo pacote, tá? E a gente tem o modo, o modificador de acesso default, que eu também recomendo não utilizar, que só vai ser acessível para classes do mesmo pacote, tá? Então, por exemplo, se você não colocar nada, né, ao invés de você colocar public void o método, ou private void, ou protected void o método, se você não colocar nada, só colocar void o método, ele vai ter esse como é que fala? Esse modificador default, né? Que é o que? Ele só é acessível para classes do mesmo pacote. Também recomendo não utilizar, a não ser que você saiba exatamente aquilo que você está fazendo, tá? Então, não interessa, né, se você é uma subclasse, né? Se você não for do mesmo pacote, você não consegue acessar aquilo lá, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não expor a nossa classe demais, né?
a gente pode ver o nosso amigo aí, né? Ele se expôs demais ao sol, né? Não deu muito certo, certo? Provavelmente deve ter dormido com a mão aí no peito, né? Mas é, vai acontecer a mesma coisa se a gente tentar expor a nossa classe demais, né? Muitas coisas podem dar errado também se a gente simplesmente pegar e abrir todos os atributos, todos os métodos da nossa classe, tá? Então, por exemplo, uma outra classe, ela pode ir lá e querer modificar aquele atributo que só pode, por exemplo, ser modificado de determinadas formas, né? Então, por exemplo, a gente viu lá no outro exemplo que a gente fez lá da classe carro, né? Que, por exemplo, para modificar a velocidade, eu tinha que frear, né? E acelerar o carro. Eu não podia ir lá e colocar uma velocidade, né? Não podia, por exemplo, ter um número negativo como velocidade, tá? Então, o que acontecia? Se eu der acesso para o cara, ele pode ir lá e botar um valor inválido no lugar daquela propriedade, tá? E modificar aquilo de uma forma que não é esperado. Imagina que eu tenha lá uma corrida de carros em que cada carro tem que ir acelerando para ganhar uma determinada velocidade. Se o cara puder ir lá e botar uma velocidade grande sem acelerar, né, aquilo vai estar quebrando o comportamento daquela classe, né, da forma que ela deveria funcionar, tá? E mais, né? A gente não só uma outra classe, mas dependendo do nível de acesso que você der, uma subclasse, você fala assim, ah, não, tá tranquilo porque esse cara aqui é protegido, né? Ah, beleza, aí você vai ali, né? Coloca ali uma subclasse e essa subclasse vai lá e acessa aquele cara do jeito que ela quiser também, né? Então eu já vi isso acontecer. O cara criou ali uma classezinha achando que estava tranquilo, né? Aí o cara, mas eu precisava mudar isso aqui, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, criou uma subclasse e fez a festa dentro da classe ali, modificando tudo da forma que coisa, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente, acho que todo mundo aqui já fez isso, né? Ah, não sei como é que faz, aí vai fuçando até funcionar, né? Só que às vezes, se você fazer funcionar aquela coisa específica, você vai estar quebrando a forma como funciona outras coisas dentro da classe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para ver como que isso aí pode impactar aí na classe, né? Tá? E aí, por exemplo, isso daí também é um problema, por mais que o cara acesse e não faça nenhuma besteira, né? Imagina, por exemplo, que eu tenha alguém que está alterando a velocidade lá do carro diretamente. Mesmo que ele não faça uma besteira, vamos supor que depois eu queira introduzir, ah, não, agora a minha velocidade vai ser, por exemplo, é, é, a velocidade, por exemplo, de rotação, né? E aí eu considero o raio da roda, né? Que aí se eu botar uma roda com raio maior, eu consigo lá mais velocidade e tal. Tem que combinar essas coisas aqui dentro do meu sistema para saber a velocidade. Aí eu vou lá para modificar a classe e não consigo modificar ela porque tem uma outra classe que vai lá e acessa direto aquele atributo. Então eu não consigo. Para eu trocar a velocidade, eu vou ter que ir lá e mudar todas as classes que estão acessando aquele atributo velocidade. Enquanto se eu tivesse, por exemplo, simplesmente um método de acesso, um get velocidade, por exemplo, eu poderia mudar a forma que eu guardo essa informação e fazer um cálculo para retornar a velocidade para ele, né? Então, quando eu acesso um cara interno, né, que não era para eu acessar, isso depois dificulta qualquer mudança que eu queira fazer naquela classe ali, certo? Então, a melhor coisa é você falar, ó, esse cara aqui é privado dessa classe e ninguém tasca a mão nele. Por quê? Ah, porque eu não quero que ele se modifique de qualquer forma, não quero que a subclasse vá mexer nele, não quero, por exemplo, que eu quero no futuro poder mudar a forma que eu estou usando isso, que eu estou modificando, que eu estou armazenando isso sem que isso impacte em outras classes.
tá? A mudança que eu vou fazer eu quero que seja só interna aqui, tá? Sobrescrevendo métodos, tá? Isso é uma coisa muito interessante que uma subclasse pode fazer, né? Se eu defino numa superclasse, né? Numa classe, um método, uma classe que especializa aquela classe, né? Ela pode modificar a implementação daquele método para que satisfaça os requisitos específicos ali daquela classe, certo? Então imagina, por exemplo, né, no exemplo mais para trás aqui da aula, a gente viu ali o exemplo, né, da classe Employee e a classe Manager que estende o Employee. E aí, por exemplo, eu tenho um método ali que calcula esse clear amount seria aí o salário líquido, né? Quanto que realmente está caindo na conta lá do funcionário. E aí, para fazer esse cálculo, eu preciso tirar, por exemplo, os impostos, né? Então, vamos supor que eu estou multiplicando aí por 0,85, né? Para descobrir quanto que é o que o cara vai receber. Né? Só que aí você fala assim, bom, mas o manager, ele tem um bônus. Então, eu preciso não só calcular aquilo, mas eu preciso adicionar o bônus naquele valor que vai cair na conta dele. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso sobrescrever na subclasse aquele método clear amount, né? Então, se alguém, por exemplo, receber um employee como parâmetro, como um manager, ele é um employee, eu posso passar tanto um employee normal quanto posso passar um manager para ele, tá? E aí, no momento que esse cara que recebeu o employee como parâmetro for chamar o salário, se ele for um employee normal, ele vai calcular multiplicando por 0,85. Se ele for um manager, que esse método não sabe se ele é ou não, quando eu chamar o clear amount, ele vai lá e vai chamar o método clear amount do manager. Certo? Então, é o mesmo método. Quem invoca não sabe qual dos dois que eu estou invocando. Certo? Mas é, digamos assim, a mesma coisa, só que naquele caso ela tem uma implementação diferente. Certo? Bom, mas tem uma coisa ruim aqui. O que acontece? Se eu, por exemplo, se essas taxas mudarem, o que no Brasil, por exemplo, não é uma coisa muito rara de acontecer, né? Que toda hora o pessoal está mexendo, normalmente para piorar a nossa situação, certo? Eu vou ter que mexer, ainda além de ter o salário menor, eu ainda vou ter que mexer em duas classes, certo? Então, isso daí é ruim, porque também, de uma certa forma, é duplicação. Aí fala assim, poxa, será que não tem jeito do manager, ao invés de ele fazer a conta que eu faço lá no employee de novo e somar o bônus, será que não tem jeito de eu falar assim, olha, chama esse mesmo método aí na superclasse e soma o bônus no resultado, né? Tem jeito, é o super, certo? Ninguém sabe que esse cara aí é super, né? Certo? Ninguém reconhece, certo? Então você chama ali o super.clearamount. O que essa palavra super significa? Significa que eu estou chamando, toda vez que eu colocar super, eu estou me referindo aos membros da superclasse. Né? Então, se eu botar super ponto, sei lá, um atributo, ou principalmente super ponto, um método, eu vou estar chamando o clear amount da superclasse. Se eu chamar só clear amount, eu vou estar chamando o clear amount dessa própria classe, de forma recursiva, né? E o meu objetivo é chamar o da superclasse. Então, o que eu posso fazer? Eu faço super.clearAmount, ele vai chamar aquela implementação lá do employee e vai somar o bônus. Certo? Bom, já que a gente está vendo essas palavras, além do super, eu tenho o this. O que seria o this? O this é quando eu quero referir a um membro da própria classe, né? Então observa, por exemplo, que esse método setSalary aí, ele recebe
um parâmetro que é o salary. Só que eu quero me referir ao atributo da classe salary, não a variável que é o parâmetro que eu estou recebendo. Como que eu faço para diferenciar? Eu uso essa palavra this. Então, toda vez que eu colocar o this, eu estou me referindo a um membro da classe. Né? Então, this.salary é a variável de instância daquela classe. E só o salary é a variável local, que seria ali o parâmetro. Normalmente eu utilizo isso quando tem algum tipo de conflito de nome. Certo? Em alguns casos, eu posso falar assim, ok, esse método é público, mas eu não quero que ninguém na superclasse possa alterar esse método. Certo? Vamos supor, falar assim, olha, esse método aqui que recupera a velocidade, qualquer classe pode recuperar essa velocidade. Só que eu não quero que uma subclasse, a subclasse pode ir lá e pode modificar um monte de coisa, mas não quero que esse método de recuperar a velocidade, ele possa ser alterado. Né? A mesma coisa com classes. Eu posso falar assim, ó, eu não quero que essa minha classe tenha subclasses. Né? Por exemplo, a classe string é uma classe que você não pode criar subclasses dela. Tá? Nesse caso, a gente utiliza essa palavra aí, esse modificador que é o final. Né? Então, por exemplo, se eu boto public final class employee, o que eu estou falando? Olha, essa classe aqui ninguém pode ir lá e criar uma subclasse dela. Certo? Ou se de repente, não, o employee ele pode, né? Mas, por exemplo, um método específico, né? Por exemplo, eu não quero que alguém possa modificar o cálculo do salário numa subclasse, né? Então, eu declaro aquele método como final. Ninguém vai conseguir ir lá e dar override nele. Certo? Bom, aí uma questão que muita gente se confunde é o final. Ele é uma palavra que também pode ser utilizado para variáveis. Só que quando a gente coloca o final numa variável, ele tem um sentido completamente diferente do final para classe e para método. Né? Então, um final para classe a classe não pode ser estendida, um final para método é que ele não pode ser sobrescrito, e o final para variável quer dizer que eu não posso atribuir um outro valor para ela. Tá? Então, por exemplo, se eu defino lá final employee é igual a new employee, eu estou, naquele momento que eu criei aquela variável, eu estou setando um valor para ela. Né? Então, por exemplo, eu não posso chegar lá e falar assim, E é igual, e aí eu seto um outro employee ali. Isso eu não posso fazer. Por outro lado, nada impede que eu altere as informações do employee que já está lá. Certo? Então, ó, vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, se eu tiver uma lista que é uma variável final, eu posso, à vontade, adicionar e remover elementos nessa lista. O que eu não posso é colocar uma outra lista ali. Certo? Então, no momento que eu falo final, significa que aquele cara não pode receber outras instâncias. Tá? Por outro lado, eu posso modificar a instância que já está lá. Ok? Tá? Isso aí, ó, questão de prova aí, né? Para quem vai fazer certificação, concurso, né? Aí vira e fala assim: eu não consigo modificar um objeto que está em uma variável do tipo final, certo ou errado? Errado. Eu consigo modificar o objeto. Eu não consigo modificar a instância que está atribuída àquela variável final. Certo? Classes abstratas. Certo? Bom, imagina que eu tenho uma classe chamada animal.
certo? Se eu falo assim, eu tenho um gato, todo mundo consegue pensar num gato, né? Quando eu falo, eu tenho um cachorro, todo mundo consegue pensar num cachorro. Fala, eu tenho um animal. Você vai pensar em qual animal, né? A primeira pergunta que você fala é qual, né? Pensa num animal, qual, certo? O cara tá te contando um caso, né? Ele fala assim, aí eu cheguei num lugar e tinha um animal lá. O que você vai perguntar? Qual animal? Por quê? Porque, por exemplo, quando o cara tá contando a história, ele fala que tem um animal, você quer o quê? Você quer uma imagem concreta do animal. E se ele falar que é um cachorro, né, você vai saber mais ou menos como é que é. Um gato é outra coisa. Se falar que era uma barata, é outra coisa, né? Mas se ele falar animal, é muito abstrato, certo? Então, existem alguns... Mas pode ser que dentro do seu sistema, mesmo aquilo sendo abstrato, seja um conceito importante, certo? Então, como que eu posso instanciar um animal? Uma coisa tão abstrata. A verdade é que eu não posso, tá? Então, algumas classes, elas são muito abstratas para serem instanciadas. Tá? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um sistema de um banco, de repente eu tenho lá conta corrente. Mas fala assim, não, mas espera aí, eu não tenho uma conta corrente genérica. Eu tenho aqui conta salário, conta especial, conta poupança, conta, sei lá, do Bolsa Família, mas eu não tenho uma conta genérica, né? Então fala assim, mas poxa, em algum momento pode ser que eu queira tratar, no momento que eu falar assim, quais são as contas que esse cliente tem? Aí não interessa qual tipo de conta, eu quero saber, por exemplo, o número dela e tal. Então eu falo assim, bom, eu não consigo ir lá e instanciar uma conta corrente genérica. Se eu for criar uma instância, eu tenho que criar de alguma conta específica, algum tipo de conta específica, tá? Mas é interessante para o meu sistema ter esse conceito de conta corrente como uma abstração. Então, é nesses casos que a gente usa, por exemplo, uma classe abstrata, tá? Ela é uma classe que ela não pode ser instanciada, ou seja, eu não posso ir lá e criar um objeto daquela classe. Mas é uma classe que, por exemplo, eu posso ir lá e criar uma subclasse dela. E se eu criei, por exemplo, uma subclasse de animal, qualquer instância dessa subclasse também é uma instância de animal. Da mesma forma que uma instância de manager é também uma instância de employee. Certo? Então imagina, por exemplo, uma classe abstrata, ela também pode ter métodos abstratos, tá? O que acontece? É a mesma coisa que eu falar assim, olha, todo animal ele se move de alguma forma. Como ele se move, eu não sei, certo? Uma conta corrente, ela tem, por exemplo, o saldo disponível. Se é uma conta salário, é só, sei lá, o que tem na conta. Se é uma conta especial, ela tem, por exemplo, é o que tem na conta mais o limite. Né? Se eu tenho uma conta ultra especial, né, o cara, sei lá, tem outras coisas, né? Então, como é que fala? Então, assim, eu sei que uma conta tem que ter aquele método, mas eu não sei como que ele vai ser, tá? Então, esses são os casos, por exemplo, que eu crio um método abstrato, tá? Obviamente, se o método é abstrato, toda vez que eu tenho pelo menos um método abstrato, né, a classe também tem que ser abstrata, que não faz sentido eu instanciar uma classe que um dos métodos eu não sei o que é. Para uma classe ser concreta e eu conseguir instanciar, todos os métodos dela têm que ser concretos. Fala assim, mas o que adianta então eu definir um método que não tem nada? Adianta que toda subclasse ela é obrigada, pelo menos toda subclasse que for concreta, porque eu posso ter, por exemplo, criar a classe mamífero, que né, estende animal, mas também é uma classe abstrata. Certo? Então, é, é...
esses métodos, qualquer classe que for concreta, ela é obrigada a implementar. Certo? Vamos falar um pouco mais sobre os construtores, né? A gente viu quando a gente falou de classe que existem os construtores e que a gente utiliza eles para criar nossas classes, né? Mas o que acontece, por exemplo, quando você tem uma subclasse? E aí você chama o construtor, né? E aí você tinha também um construtor lá na superclasse. Como é que funciona isso? Né? Quem inicializa as variáveis na superclasse? Você tem que fazer tudo de novo? Então vamos ver como isso aqui funciona, né? Coitado, eu fico com uma pena toda vez esse slide aí, né? Certo? Mas aqui os construtores em Java são felizes, né? Certo? Bom, aqui eu coloquei o Minilab para a gente entender melhor depois da aula. Quem estiver assistindo o vídeo aí pode acessar, né? Se quiser pode pausar e entrar aí no vídeo do Minilab. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma hierarquia de 3 classes, né? E vai definir um construtor que imprime alguma coisa no console, né? E aí a gente vai criar um main, vai criar uma instância lá do que está mais lá embaixo e vai chamar e ver como que esses construtores são chamados, tá? Mas vamos fazer isso aqui depois da aula. Quem estiver assistindo o vídeo pode pausar e assistir lá, tá? Então, quando você chama um construtor, a primeira coisa que ele faz é ou chamar o construtor da superclasse ou chamar o this, que é o construtor da própria classe. Então todo construtor ele é obrigado, a primeira linha dele, chamar ou um construtor da própria classe usando this, ou um construtor da superclasse usando o super. Note que para chamar o construtor da superclasse é o super e é como se fosse uma chamada de método, diferente do super que a gente viu antes. Né? A mesma coisa para o this, diferente do this que a gente viu antes, né? Que não tem aí esses parênteses. Né? Tá? Então, se eu tenho se eu não coloquei, eu falei assim, mas poxa, eu já criei vários construtores e não coloquei nada. Né? Então, se você não coloca nada, no momento da compilação, né, o bytecode que é gerado, ele chama o construtor sem argumentos da superclasse. Tanto é que a gente vai ver, quando a gente for fazer o Minilab, eu vou colocar aqui para a gente ver, se a superclasse não tem um construtor sem argumentos, e você não coloca nada, ele dá pau. Ele fala, esse cara aqui não está chamando construtor nenhum. E aí, quando a superclasse não tem um construtor sem argumentos, né, você é obrigado a chamar explicitamente algum dos construtores dela. Ou a ir lá e definir um construtor sem parâmetros. Certo? Eu acho que no Minilab vai dar para entender. Tá? Então a gente falou aqui de herança, um pouquinho de construtor, classes abstratas e tudo mais. Acho que talvez, novamente, vocês não se deram conta da quantidade de conteúdo, da quantidade de coisas que a gente viu aqui nessa aula. Né? Então a gente falou de herança, falou de subclasse, falou de modificadores de acesso, falou sobre como sobrescrever métodos, falou sobre o super, sobre o this, para acessar coisas da superclasse, da subclasse. A gente falou sobre classes finais, a gente falou sobre variáveis, classes e métodos finais, falou sobre variáveis finais, falou sobre classes abstratas e falou sobre a cadeia de construtores. Então, vimos também bastante coisa aí nessa aula sobre herança. Certo?